Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade. Desculpa aí, eu podia começar de novo. Mas sabe como é, né? Aquele nosso compromisso com a qualidade não vai permitir que eu comece de novo. Desculpa aí, tá bom? Não desista. Se você chegou agora, desculpa por isso. Ouça outros episódios que é muito mais educado do que esse. Mas vamos lá então, onde eu parei mesmo? Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de Open Mic. Parei nessa parte, né? Então é isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 2 de abril e começa agora o episódio sobre o meu show número 267, eu acho, hein? Caraca, estamos quase chegando em 270 sem aprender a fazer essa tal de comédia. Será que quantos episódios mais eu vou falar e aí eu vou ter coragem de falar assim, agora sim, agora eu aprendi. Imagina eu falando, seja o Diário de Open Mic, esse aqui é o episódio 10.045 e finalmente eu aprendi. Será? Acho que nunca vai ter a hora que eu vou falar finalmente eu aprendi, né? Acho que vai aumentando a gente já falou isso já entre nós, que vai aumentando a régua também. Tipo, você vê os caras que tá há muito tempo, e aí um show que pra nós, ele arregaçou, o cara desce e fala, puta, hoje não tava legal, hein? Fala, caralho, não tava legal? Porque a régua sobe também, né? Mas é isso, né? Mas vamos lá, 267, acabei de sair um show aqui em Osasco, no Teatro Aspro, abertura do Márcio Donato, e foi um show bem legal, viu? Eu tô falando que eu não sei fazer, porque eu não sei fazer mesmo, né? Mas hoje foi bem legal, hein? Ouvi o áudio já. E, inclusive, hoje foi um daqueles shows que a sensação que eu tive durante o show como eu posso dizer? A expectativa que eu tava antes de ouvir o áudio, ela tava menor do que o que eu vi no áudio. Teve uma parte de uma piada que eu tô testando agora, que é falando que eu passei mal lá com a hóstia, né? E aí eu entrei nela e aí tava meio esquisita, assim, não foi... Claramente foi a parte mais baixa do show, mas mesmo assim não foi ruim. Peraí que tem um policial com farolete na cara dos outros. Mal educado. Jogou um farolete dentro de um Fit. Só gastou energia à toa. O que ele achou que ia achar aqui dentro? Uma senhora baforando... como que é a coisa de véia, aquele negócio lá, leite de rosas. Uma senhora baforando leite de rosas dentro do Fit. Será que ele achou que ia ver isso? Enfim, mas tô em Osasco, né? Não vou também desmerecer o serviço do polícia. Em Osasco ele tem que olhar dentro de todos os carros mesmo. Aqui a senhora do leite de rosas aqui é perigosa. Osasco é sensacional. Mas enfim, eu fiz essa piada lá, que eu emendei, eu percebi hoje, né? Eu falei, puta, tem uma piada que eu falo de católico lá, né? E aí eu vou emendar nela. E aí eu fiz, mas não ficou muito... Claramente foi a parte mais baixa do show, mas agora ouvindo o áudio não foi tão baixo, então tem dessas, né? Por isso que é bom a gente sempre bate na tecla para gravar o áudio. Então você que tá me ouvindo aí e é aspirante, né, a comediante, assim como eu, tá querendo começar, cara, desde o primeiro show, ouça os seus shows, entendeu? Grava, se você puder gravar em vídeo, grava não pensando em postar, principalmente no começo. Não tem porquê você querer postar no começo, não tem regra também, mas se você puder gravar o vídeo, se for algum amigo seu, pede pra gravar pra você se ver, mano. É muito importante isso daí, a gente sempre fala. E aí eu sempre ouço o áudio, assim que eu saio do show eu já gosto de ouvir, justamente por isso, porque às vezes tem uma coisa que você falou ali diferente, que você vê, puta, ó, realmente assim funciona melhor. Ou tipo assim, uma coisa que você, na hora você sentiu, mas você esquece depois. E aí quando você ouve o áudio, você fala, puta, é aqui, ó, essa parte aqui que eu enrolei aqui na dicção e atrapalhou um pouco. E aí eu vi isso agora aqui, teve uma piada que eu estraguei. Eu falei isso no último episódio, que comédia é foda, é muito injusto. Que você erra um pouquinho que seja, você gagueja um pouco assim, ó, você espera uma palavra, você quebra o ritmo e aí a piada falha. E aí teve, eu não lembro agora de cabeça, mas no áudio eu percebi isso. E aí eu falei, puta, essa piada eu estraguei por isso.
Porque eu devia ter falado... Eu falei uma coisa, mas dei uma pausinha maior, já era. Eu quebrei o ritmo inteiro da piada. E aí você só percebe essas coisas se ouvindo. Então, às vezes, tem uma piada que você fez e não entrou. E aí, quando você ouve, você tem que ouvir também com um pouco mais de senso crítico. Não só se ouvir e falar, nossa, olha como eu sou foda. Tem que prestar atenção mesmo e ver, sabe? Onde você errou, onde dá pra acertar, enfim. É bem legal. Bem legal não, né? É bem... Eu acho, né, também. Aqui é tudo achismo, né? Se eu soubesse a fórmula correta de fazer as coisas, eu não era mais open mic, né? Não chamava diário de open mic. Isso aqui ia ser diário de um comediante, sei lá. Mas vai chamar até o final, vai chamar diário de open mic. Diário de open mic. Mas enfim, sobre o show, era isso. A piada... Inclusive, isso foi bom. Eu tinha feito na sexta-feira, eu fiz pela primeira vez uma piada sobre... que meio que aconteceu e eu dei uma floreada. Mas aconteceu mesmo. De eu chegar lá aconteceu quase que isso mesmo. Eu vou contar pra vocês. Eu vou postar esse vídeo, mas vocês vão ver aqui em primeira mão essa piada aí. Que foi o seguinte. Eu fui pra Brasília semana passada, né? Acho que todo mundo sabe. Todo mundo que me segue no Instagram ou que ouve esse podcast sabe que eu tava em Brasília na semana passada. E aí, o que acontece? Quando pousou o avião, eu tirei o meu celular do modo avião e o cara do lado, ele tava meio aperreado. Sabe essas pessoas que quer descer logo? E aí ele pegou e falou assim, meio que querendo se justificar dele sair logo. Porque eu tava sentado, o cara do meu lado também tava sentado, o cara da janela, eu tava no meio, tinha um cara de cada lado. Detalhe, né? Eu fui com a minha mina, mas como eu não fiz o check-in antes, quando eu fui fazer o check-in, não tinha lugar pra gente ir do lado um do outro. Então eu fui no meio de dois desconhecidos, um deles gordo ainda. Puta azar. Mas já é muito clichê, né? Falar que sentar do lado de gordo no avião é ruim, mas não é porque todo mundo já falou que deixa de ser verdade. É realmente ruim do lado de gordo. Aí inclusive foi o gordo que perguntou isso, né? Aí, quando chegou, ele tava já agoniado querendo levantar. Só que não faz sentido você levantar e ficar em pé no corredor, porque tem mais 150 pessoas passando na sua frente. Então você só vai ficar em pé igual um otário. Então eu sempre espero sentado até todo mundo descer e eu saber que eu não vou ficar parado no corredor. Porque entre ficar parado no corredor em pé, eu prefiro ficar parado na cadeira. E eu não vou acelerar ninguém por estar em pé. Então só fica aquele monte de retardado em pé, esperando o mesmo tempo que eu. E às vezes uns retardados de trás ainda vai depois de mim, que eu fico sentado. Na hora que vaga na minha fileira pra frente, eu levanto e pego a vaga do retardado que tava em pé lá no fundo. Então não seja esse retardado, tá bom? Pode até ser gordo, mas não seja esse... No retardado também não pode falar. Mas não seja esse idiota. Idiota ainda pode falar, eu acho. Não sei se tem alguma... Será que vai chegar uma hora que vão inventar? Eu acho que eu vou criar isso. Eu vou escrever um texto bem bonitinho falando que chamar de idiota é comparar com índio. Entendeu? Eu vou falar isso, falar assim, sabe por que é idiota? A origem da palavra vem, os portugueses achavam que os índios eram burros por trocar ouro por espelho. E aí eles criaram o adjetivo idiota. Então toda vez que você fala idiota, você está sendo racista contra índio. Olha, uma bela fake news. E esse é o tipo de coisa, igual criado mudo, é o tipo de coisa que se cair no ouvido certo dessa galerinha do politicamente correto, viraliza e as pessoas vão parar de falar idiota, porque vão achar que tá sendo racista com índio. Então fica aí uma dica pro eu do futuro. Se um dia eu ouvir isso aqui, cria isso daí, ó. Escreve um texto bem bonitinho, explicando, parecendo que realmente foi alguém inteligente que escreveu, porque com as palavras certas, qualquer mentira vira verdade, já diria Gugu Liberato. E aí, mas enfim, voltando ao assunto, né? Peguei, qual que era o assunto mesmo? Do idiota, o gordão, né? Aí o gordão aperreado pra sair, aí ele pegou e falou assim, e eu tava já no celular, né? Chegou, eu tirei do modo avião, tava ali no Instagram, aí o gordão pegou e falou assim, você tem conexão? E realmente, na hora, eu achei que ele tava falando de conexão com a internet. Mas na verdade era conexão quando você vai num aeroporto e você tem outro voo pra pegar depois, entendeu? Tipo, o cara tá indo pra Manaus com conexão em Brasília.
Era isso, por isso ele tava aperreado. Ele tinha outro voo pra pegar. E eu não tinha, eu ia ficar lá. Aí o cara falou, você tem conexão? Aí eu falei, tenho. Aí ele, pra onde? E aí eu entendi. Na vida real mesmo, eu entendi o que ele tava falando. Eu falei, não tem não. Mas ele nem percebeu a minha burrice. Mas aconteceu. E aí eu comecei a fazer isso no palco agora, falar isso. E aí eu fiz lá na sexta. Foi muito bom, só que eu gravei com a GoPro. Aí, hoje eu fiz de novo, porque eu tenho essa dificuldade de fazer piada pela segunda vez. Não sei o que acontece. Eu faço a piada uma vez, fica boa. Eu faço na segunda, não fica boa. Tanto que tem a outra piada que eu fiz sobre o Bolsonaro, que essa eu já postei. Eu postei da primeira sessão. Tinha 2 sessões no mesmo dia. Eu pensei a piada, falei, vou fazer na primeira e arredondo ela na segunda e fica top. Aí na segunda eu gaguejei. Eu falei isso no último episódio. Então eu só sei fazer piada uma vez. Eu sou um comediante da piada de uma vez só. Aí, tava com isso na cabeça, né? Eu tava pensando, eu falei, vou fazer de novo a piada lá da conexão, porque essa dá pra entrar mesmo no texto, entendeu? Já tem ela cabe no texto mesmo, é uma piada que dá pra fazer. Aí eu falei, vou fazer de novo. Aí fui lá, fiz gravando agora com a câmera mesmo, pra ver qual dos dois vai ficar melhor. E eu acho que o de sexta ainda tá melhor, mas o de hoje entrou bem também, viu? Então talvez eu poste com a qualidade melhor, ainda que a reação possa ter ficado um pouco menos do que eu esperava, mas mesmo assim acho que pela qualidade do vídeo tá melhor. Eu vou ver também, porque talvez o áudio, não sei, vou ver, depois eu vou ver e eu vou escolher, mas ficou boa também. E então é isso, né, sobre o show, acho que era isso. Eu não posso deixar de comentar, já falei antes, já rasguei seda pro Márcio, mas vou falar de novo, porque vai que alguém chegou nesse episódio. E o show do Márcio é muito bom. Hoje eu assisti da plateia mesmo, e ele é muito bom, mano. Caralho, quem ainda tem aquela imagem do Márcio na fila de piadas, que tava sempre puto, eu sempre falo, devia assistir esse show aí, porque ele não tá mais tão puto, mas ele é muito bom, mano. Ele ambienta muito bem, ele conta história muito bem. Nossa senhora. E aí eu achei foda também, acho foda de assistir e ficar analisando, não analisando de seu sommelier da piada, mas realmente tentar pegar as nuances, sabe? Sabe? Pegar o detalhe do bagulho pra tentar aprender mesmo. Eu acho muito foda. E aí o do Márcio, acho que é a 4ª ou 5ª vez que eu vejo o solo dele. E ele tirou um pedação assim, da outra vez pra essa, tem um pedação num texto que ele não fez, e ele colocou mais um monte de coisa, e aí no fim das contas ele fez 1h30 tirando um pedaço que ele fez, entendeu? Isso é muito foda. E ele é muito gente boa também. No camarim depois nós ficou lá trocando ideia e tal, muita gente boa. O Jansão também é muita gente boa. O Jansão, inclusive, no MC, eu tava lá atrás da cortina já, né, esperando pra entrar, que eu ia depois dele. E aí eu fiquei também prestando atenção no MC, ele é muito bom mesmo, fazendo MC. Todos os comediantes velho fala isso, né, que o Jansão é muito bom de MC, realmente. Ele é muito bom. Ele vai fazendo MC, ele vai explicando as coisas, mas como se estivesse trocando ideia, não explicando, entendeu? É muito bom mesmo. Então, é isso aí. Inclusive, no camarim, também trocando ideia, o Jansen falou, eu tô pensando aqui, tô com uma premissa de falar isso, isso e isso. Aí eu peguei e falei, você pode falar isso aqui, ó. Aí ele falou, é mesmo, né? Puta, é verdade. Aí subiu e falou assim, mas eu não sei se todo mundo vai saber, não sei o quê. Aí ele subiu no palco e mandou fez a piada que nós tínhamos acabado de falar. Achei muito do caralho isso também. E aí ele usou, inclusive, o que eu falei, aí funcionou. Então é bem legal isso daí. Aí eu entrei também e usei a piada dele pra complementar uma minha também. Tipo, falei, o Jansen falou aí não sei o que, isso eu não sei o que lá. E aí também ficou bem bom, gostei bastante. Gostei bastante do dia de hoje. Mesmo que eu não tivesse feito, seria legal ter ido assistir, mas eu tendo feito foi melhor ainda. E acho que sobre o show era isso. Agora vamos começar naquele devaneio de sempre, né? Que é a parte que eu mais gosto desse podcast. Na verdade eu gosto de tudo nesse podcast, viu? As pessoas vivem perguntando na rua, Diogo, por que você não desiste? Ninguém ouve, pra que você grava? Aí primeiro, eu já falei, eu gostaria
de ouvir o que eu tinha para falar 10 anos atrás. Então daqui a 10, 20 anos vai ser legal eu ouvir o que eu tô pensando hoje, entendeu? Então esse é um ponto. Eu tenho um registro das ideias que eu tenho hoje. Isso eu confiando muito que o Spotify vai durar até lá, né? Porque os registros que eu tinha no Orkut, perdi tudo. Mas enfim, a esperança é a última que morre. E aí eu gosto de fazer. E eu gosto também de botar pra fora, assim, ó. É umas ideias, umas conversas de doido que eu não teria coragem de botar pra fora na frente da pessoa. E aqui rola. Então eu queria falar, hoje eu até anotei. Não é isso que eu queria falar. Eu não lembrei mais. Eu falei ontem, né? Anteontem. Que eu tinha lembrado de um assunto e eu ia falar, mas eu não lembrei. E aí hoje eu anotei no meu... inclusive deixa eu falar isso aqui, ó. Hoje foi muito louco. A minha mina, ela é fotógrafa, né? Redane Fotografia, procura aí no Instagram. Se tiver precisando de foto pra aniversário, batizado, qualquer coisa, pode chamar, que ela é excelente fotógrafa, tá bom? Não é só porque é minha namorada, não. Realmente, ela é muito boa. E ela tem um cuidado com o processo inteiro que eu acho muito bom, muito legal, assim. Inclusive, eu acho que ela tem um cuidado com a foto dela, até o tratamento das pessoas, ou a entrega das fotos impressas, quando tem foto impressa. Ela capricha de um jeito que eu falo, mano, acho que eu devia fazer isso com as minhas piadas também. Eu devia caprichar mais, sabe, com minha comédia. Eu devia levar tanto quanto ela leva a sério e se preocupa com a entrega. Eu devia fazer isso também. Mas eu só penso e deixo pra lá e faço essa merda que eu costumo fazer. Não tô brincando, vai. Também eu tento, sim, entregar o melhor, sim, vai. É que às vezes o melhor que eu posso não é o melhor, né? Enfim, vocês entenderam. Enfim, mas vamos lá. Hoje ela ia tirar foto em casa, né? A gente vendeu o sofá e a mesa e virou um home studio. E aí de vez em quando ela tira foto lá em casa. E hoje ela tira foto de uma família. E aí pra deixar ela à vontade lá, eu peguei meu carro, peguei um livro e peguei. Hoje foi foda, que eu peguei, como eu ia ter show, eu não bebo, né? Porque eu ia dirigir e tal. Senão eu teria talvez pego uma cerveja. Mas aí sabe o que eu fiz? Peguei um expresso, peguei um café, uma xícara de café, desci pro carro, andei até perto da minha casa lá, perto da natureza. A gente comprou bancos de praia, cadeira de praia, 2, né? Que a gente às vezes coloca. Ontem a gente montou e aí hoje também eu montei lá de frente pro mato que tem perto da minha casa. Uma montanha muito bonita, assim, ó. Uma paisagem bem da hora que tem perto da minha casa. Aí eu montei a cadeirinha lá, peguei um café e fiquei lendo lá, com o barulho dos passarinhos. Mano, foi muito gostoso. E aí, lá lendo, eu olhei um urubu. E eu não sei se eu já falei isso aqui, porque esse pensamento eu não tive lá agora. Mas foi uma tarde bem gostosa lá, sozinho. Aí tinha hora que eu fechava o livro, tava lendo um livro do Karnal, inclusive, chama O Coração das Coisas. Bem legal, são crônicas, né, do Karnal, e ele escreve muito bem. E eu comecei a ler agora, acho que eu nunca tinha lido nada dele. Tô achando bem legal, acho que eu li umas 5 crônicas só. Aí fiquei lá lendo e tal, e aí eu fiquei também brisando e pensando mesmo, sabe? É bom de vez em quando você ficar sem fazer nada. Mas tipo, ficar sem fazer nada mesmo, não assistir TV, nada. Só ficar olhando pro nada e pensando, sabe? Eu acho que faz bem, a gente devia fazer isso mais vezes, inclusive. Mas enfim, vamos voltar aqui ao assunto. Que talvez eu já tivesse falado isso aqui antes. Mas eu tava um tempo desse aí, né? Refletindo sobre aquela pergunta do RH. Que eu nunca ouvi essa pergunta, mas dizem que faz, eu não sei se faz ainda, eu fazia. Que é assim, se você pudesse ser um animal, qual você seria? E eu seria um urubu. Se alguém me perguntar isso agora, eu já refleti bastante sobre isso. E eu queria ser um urubu. Por quê? Primeiro, que o urubu, ele é feio aos olhos do ser humano. Entendeu? Então, pros urubu, eles não são feios. Eles são bonitos. Mas para nós, eles são horríveis. Porque é um bicho que não tem pena na... Você já viu um urubu de perto? Ele não tem pena na cabeça. Ele é careca. E até pássaro careca é feio. Se você pegar uma arara, a arara ela nasce também sem pena. Então ela nasce careca. E ela é horrível. Então tudo que é careca é feio, né?
Então tem essa. Aí o urubu, ele nunca nasce pelo na cabeça dele. Ele fica careca direto. E ele tem uma cabeça vermelha, é feio. O urubu é feio. Só que ele é feio pro ser humano. Se eu fosse um urubu, eu não ia me achar feio. Porque os urubu, eles se acham bonitos. Porque eles transam entre eles e têm filhos. Então eles se acham atraentes. Então, ponto pro urubu. Porque a melhor coisa que tem é um bicho ser feio para o ser humano. Porque o ser humano é o bicho mais escroto que tem. Você entendeu? Então ser feio pro ser humano é uma baita dádiva na natureza. Por exemplo, a arara que eu falei. Quantas araras vive em cativeiro só porque é bonita? Muitas araras, eu não tenho esse dado, mas são muitas. Provavelmente todas as que eu já vi estavam em cativeiro. Eu nunca fui num lugar que tinha um viveiro e tinha um urubu lá. Não tem. Por quê? Porque o urubu é feio. Então, ponto pro urubu. Outra coisa. Urubu, ele é uma das aves que voa mais alto. Você já viu os urubu voando? Mano, os urubu às vezes eles estão voando, mano, muito alto, muito alto. E eles ficam voando horas e horas sem bater a asa. Então já tá aí, ó. É o bicho que voa mais alto. E ele nem asa bate, ele só fica planando. Aí fica planando lá. Ou seja, essa parte eu não sei se talvez na entrevista seria bom eu falar. Mas basicamente o que eu falei é que ele faz muita coisa com pouquíssimo esforço. Então já tá aí. Eu não sei se na entrevista seria bom eu falar isso, mas é real. Todo mundo tá em busca de fazer o mínimo esforço. Hoje em dia eu só tô dirigindo um carro porque lá no passado alguém cansou de levar a lata d'água na cabeça e inventou o carro. Teve vários steps, né? Vários passos, virou a carroça, enfim, mas tudo em busca de ter menos esforço. Então não é feio você falar na entrevista que você quer fazer menos esforço. Inclusive, se você entra no emprego e aí você pega e vê todo mundo fazendo uma agulha de um jeito, você vai lá e consegue fazer o mesmo serviço com menos esforço, provavelmente você vai ser demitido, porque aí não vai precisar mais de tanta gente fazendo aquele negócio. Mas talvez você fique e as pessoas que já faziam antes vão embora. Então, a premissa básica da engenharia de produção é buscar eficiência, que é fazer mais coisa com menos esforço. Então, o urubu tá no top. Ele gasta pouquíssima energia, porque ele não bate asa, ele só fica planando. Aí a cabeça careca ajuda também nisso aí, né? Na aerodinâmica, que é lisinha, então corta o vento. Então, mais um ponto aí pro urubu, né? Então ele voa muito alto, mais alto que todo mundo. E outra coisa, o urubu nem caçar ele caça. Ele é carnívoro, então ele come um negócio que tem muito nutriente em pouca quantidade. Porque a gente, você já parou pra pensar nisso? O leão, o ser humano, enfim, todos os animais que comem carne, eles comem uma quantidade pequena de carne. Aí você fala, um urso come 30 quilos de carne no inverno, mas ele depois fica 6 meses sem comer. Entendeu? Tem muito nutriente. E outra coisa, pega um bicho do tamanho de um urso, com o peso de um urso, que só come mato, e vê o tanto de mato que ele tem que comer para dar a energia que ele precisa. É muita coisa. Animais ruminantes, né, a vaca, o cavalo, eles têm que pastar horas e horas, enquanto sei lá, uma cobra, ela come um bicho, come uma lontra, um preá, e fica semanas sem comer. Então a carne, ela tem essa vantagem sobre os herbívoros, né? Que você precisa comer menos. Então ele gasta menos tempo comendo, tanto que ele foi lá voando. E ele nem caça, porque ele já pega a comida que já tá pronta. Os outros preparam a comida pro urubu. O urubu nem pra isso. Ele tá no restaurante, fica lá em cima, alguém caça alguma coisa, aí ele só sente o cheiro quando tá pronto. Entendeu? Tá pronto, cheirinho. E outra, aí você fala, mas tem cheiro de carniça, mas é ruim pra nós. Pro urubu deve ser cheirinho de churrasco. Quando ele tá voando lá em cima, ele cheirinho de picanha. Aí ele desce a um rato morto há semanas não, há dias, né? Já comeram outras partes, ele vai lá e come e volta pra voar. O urubu é muito bom. E aí tem outra coisa, que aí não é só o urubu, tá? Eu acho um pouco injusto com nós, os animais terrestres, né? Não só nós, mas todos os animais terrestres, tirando
os terrestres mesmo, né? O que não tá na água e nem pássaro. A gente tem uma dimensão a menos do que os pássaros e os peixes. Já parou pra pensar nisso? O nosso mundo, ele é bidimensional. Você vai pra frente, pra trás, pra um lado e pro outro. Só isso. Se você precisar falar a sua posição no mundo, imagina um plano cartesiano. Imagina vamos mudar de nome aqui, né? Plano cartesiano vai ficar chato. Imagina uma folha de papel. Imagina uma folha de papel. Você põe um ponto na folha de papel. Para você saber onde está esse ponto, você precisa de 2 coordenadas, que é latitude e longitude. Você vai falar, esse ponto aqui, você anda no eixo X, faz uma cruz, né? E aí chama o eixo horizontal de X e o vertical de Y. E aí qualquer ponto nessa folha, ele vai estar onde a coordenada do eixo X se cruza com a Y. É a definição de latitude e longitude, é isso, né? Demarcaram lá um ponto 0 lá, e aí todo lugar do mundo tem um lugar que cruza o X e o Y. É basicamente isso. Mas o peixe e os pássaros, eles têm o terceiro eixo, que seria o eixo Z, por exemplo. Então tem o X, o Y e o Z. E aí para você achar um pássaro, não adianta você dar só a latitude e longitude. Porque você vai chegar, talvez você olhe para cima e veja ele. Mas vamos supor que você quer acertar um míssil, um míssil. Se você acertar um míssil numa casa, eu ia falar num carro, mas o carro se move, ia ser um carro parado, um carro parado. Se você acertar um míssil nele, é só você programar latitude, longitude. E aí, tá na terra, entendeu? Então, jogou o míssil, vai cair ali naquele onde cruzou, puf, explodiu o carro. Agora, se for um avião, aí você tem que colocar uma terceira variável. É que o avião também não... Imagina um helicóptero parado. Para você acertar um míssil nele, você teria que saber a altitude também. E aí o peixe também tem isso. Ele tem um eixo a mais que nós, mano. E o urubu tem esse eixo a mais. Inclusive o eixo do urubu, o eixo Z, ainda é mais alto que os outros, que deixa mais top. Então eu queria ser um urubu. Basicamente tudo isso que eu falei foi para dizer que eu sou preguiçoso. Não, mas foi... fala a verdade. Fala a verdade se essa resposta... Imagina que você é um recrutador. Aí você perguntou pro cara: que animal você quer ser? E o maluco te dá uma resposta dessa. 12 minutos falando de por que o cara quer ser um urubu. Ora, na moral, não tem... Vem com o leão aqui, pô. Ai, o leão é o rei da selva. Por quê? Porque ele tem iniciativa. Tomar no seu cu. Cara, mano, com certeza o cara contrataria eu. Depende do cargo também, né? Às vezes se é pra um chefe de cozinha, talvez não seja bom você ter um chefe que gosta de carniça. Mas vocês entenderam? Não é que eu gosto de carniça. Eu gostaria de carniça se eu fosse urubu. Caralho, muito profundo isso. E foi filosófico, né? Esse episódio de hoje tá muito filosófico. Porque foi longe, hein? Caralho, eu tô atrás de uma Ranger. Não é possível, esse cara tá bêbado. Quando o cara tá muito rápido ou muito devagar, ele tá bêbado. Na minha cabeça é assim. E esse cara com certeza tá bêbado. Ele tá andando a 20 por hora, mano. Anda, filha da puta. Caralho, mano. Desculpa aí, eu tava aqui no momento filosófico. Me deixei levar pelo ódio desse arrombado na minha frente. E aí agora eu falei de arrombado. Pronto, o devaneio era isso daí mesmo. Olha aí, eita porra. Além de... Nossa senhora. O cara tá bêbado mesmo, mano. Que ele não só tava muito devagar, como ele foi aqui na rotatória, que a preferência era dos caras. E aí ele quase bateu o carro. E aí agora ele resolveu andar rápido. É um filho da puta mesmo, né? Porque eu admiro esses bêbados. Eu gosto do bêbado que ele anda devagar. Tem um bêbado que anda rápido, esse eu não gosto, que esse dá merda. Então, se você quer beber e dirigir, não faça isso. Mas se fizer, seja o bêbado que anda muito devagar, entendeu? Que você peca pelo excesso de prudência. Eu vou até passar ele aqui, porque realmente não quero ficar andando perto desses bêbados. Por mais que ele seja prudente, eu não quero ficar perto dele, não. Então, não seja esse bêbado, tá bom? Pior que agora ele acelerou. Esse arrombado, ele
Ele tá querendo agora tirar a corrida comigo. Tá com um pingo de pressa. Eu tô louco pra chegar em casa. Mas... o que eu ia falar, né? Lembra que eu falei que minha mina me deu um toque de eu não usar o nome da menina que realmente pegou atestado lá e tal? Lembra, né, disso? Eu falei no outro episódio, inclusive. Eu troquei o nome dela por Bia. Porque Bia pode ser ou Bianca ou Beatriz. E não tem nenhuma Bia lá na Fest. Na Fest não, na empresa que eu trabalho. Entendeu? Então, 2 coelhos com uma caixa d'água, né? Como diria o Marcelo Rezende. 2 coelhos com uma caixa d'água. E aí, na verdade, 3. Porque além de tudo, Bia é um nome muito pequeno. Então eu economizo tempo. Eu tenho 5 minutos. Eu perdia 2 segundos falando o nome da menina inteira, que era uma palavra com 4 sílabas. Eu contei agora aqui, eu ia falar o nome dela, mas prefiro não falar. Mas era uma palavra que tem poucas. Tinha realmente uma lá, porque foi realmente a que pegou atestado. E 4 sílabas, eu perdia 3 segundos. Agora eu falo Bia, economizo aí, ó. Entendeu? Mais uma vez o urubu agindo. E aí outra coisa também, uma outra piada que eu falava do virose. Eu fui no médico, eu falava assim, torci o tornozelo andando de skate. Também eu sou otário também, né? Vamos falar sério. Por que a pessoa fala torci o tornozelo? Parece que eu tô arrumando motivo pra me enrolar no show. Aí eu mudei e falei, torci o pé andando de skate. Porra aí, ó. Tornozelo, 4 sílabas. Pé. Não tem como eu errar pé. Maluco, pra você ter uma dicção que você fala em pé e sai errado, mano, mudo. O cara que é mudo. O cara é mudo. A única coisa que ele sabe falar, a única parte do corpo dele que ele sabe falar, ele talvez sabe falar mão também, mas pé, ele sabe falar. Então, o único lugar que o mudo tá com dor, ele vai no médico, pé, pronto, já falou. E aí eu falava tornozelo. Que mudo sabe falar tornozelo? Entendeu? Aí, às vezes eu tô aí, um mudo querendo contar minhas piadas, não consegui. Agora, também torcer não vai conseguir falar, mas vocês entenderam, né? Que ficou melhor. Aí eu ouvi também o áudio e falei, porra, devia ter feito isso há muito tempo. E aí, o detalhe, no show de sexta eu já tinha pensado nisso, de trocar tornozelo por pé. E aí eu lembrei no meio da piada, porque eu repito, né? Eu falo assim a piada, né? Torci o pé andando de skate. Cheguei no médico, ele nem olhou e falou, é virose. Aí eu falo, tá doido? Torci o pé andando de skate. Aí ele falou, também vai dar skate com virose? A piada é essa, né? E aí eu falava tornozelo. Aí lá eu lembrei no meio da piada. É a primeira vez que eu falei, torci o tornozelo andando de skate. Aí quando eu fui falar que eu fui repetir, né, pro médico, aí eu mudei pra pé, porque eu lembrei no meio. Eu falei tornozelo. Aí eu mudei pra pé. Não deu nenhuma diferença, porque realmente se eu torci o tornozelo, eu torci o pé, é a mesma coisa, né? Então, mas aí hoje eu já fiz os 2 pés e ficou melhor. Eu falando assim. Aí agora eu só quero fazer mais uma coisa. Professora Rose. Porque Professora Rose também é uma piada que eu faço já faz tempo. Que eu adicionei. Mas, porra, essa é difícil de falar, hein, mano. Adicionei minha Professora Rose da 3ª série. Caralho, eu tá vendo? Por isso tem que ouvir. Aí toda vez que eu ouço eu falo, caralho, olha como eu enrolei. Porque também, mano, parece que eu tô falando trava-língua. Então eu vou mudar isso aí também. Então, deixa eu ver, atualizei o Facebook. Adicionei não tem como trocar. ADD não, vai parecer que eu sou jovem, parecer que eu sou velho querendo ser jovem, abreviando palavra que não deve abreviar, igual app. Eu não gosto de falar app, eu gosto de falar aplicativo. Eu acho que quando eu falo app parece que eu sou velho querendo falar coisa de jovem. Eu prefiro falar aplicativo. E aí, então, enfim, vamos lá. Adicionei minha... E tem que ser professora mesmo, né? Não tem jeito. Para a piada funcionar, precisa ser minha professora. Então, professora tem que ficar. Rose já é um nome curto. Adicionei minha professora Rose. Adicionei minha professora Beth. Adicionei minha professora Beth. Adicionei minha professora Beth. Adicionei minha professora Rose. Beth eu acho que é melhor. Porque é professora. Já tem um R no RA do professora. Aí eu mudo para Beth. Adicionei minha professora Beth. Adicionei minha professora Beth, porque o nome dela era Rose mesmo, mas ninguém precisa saber.
Adicionei a professora Beth da 5ª série, em vez de terceira, da 5ª série. Olha aí, ó. Adicionei a professora Beth da 5ª série. Mandei pra ela. Quem não tem futuro? Aí, ó, tá vendo? É isso, cara. A gente tem que fazer mais isso. Ficar devaneando sozinho, tomando tempo das pessoas, a pessoa querendo ouvir alguma coisa de interessante, eu falando merda aqui. Desculpa aí, tá bom? É isso, tô chegando na minha casa. Muito obrigado por ter me acompanhado aí mais uma vez. Mais uma vez você fez parte, né, da minha carreira aí, ouvindo esse podcast. Foi muito legal pra mim estar aqui. Pra você, eu acho que não foi tão legal, mas não desista, tá bom? Talvez um dia isso aqui vai ficar interessante. Nunca se sabe. Ninguém nunca sabe o que vai ser interessante. Aposto que o cara, quando criou a moeba, porque a moeba não é uma coisa nova. A moeba, não sei se você sabe, ela foi criada na Segunda Guerra para ajudar a limpar fuzil. E aí, 80 anos depois, seu filho chorando porque queria uma moeba. Olha o nome, a moeba. Não tem nem nome de coisa legal. E do nada virou interessante. Então meu podcast é uma grande amoeba. Tchau.